A paz do Senhor para você, meu irmão, que está me acompanhando no YouTube. Seja bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. Meu nome é Bruno César e o objetivo deste canal é apenas compartilhar a palavra de Deus com você, amém? Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra religião, pois a palavra de Deus é universal. Eu quero compartilhar e o tema da mensagem de hoje é: não seja egoísta. E a palavra de Deus se encontra em Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao verso 35, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Aqui Pedro ele faz uma pergunta assim: até quando eu vou perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus dá uma resposta: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer que nós sempre temos que perdoar. Sempre. Porque nenhum de nós é justo. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos pecadores. E essa passagem aqui é interessante porque muitas vezes as pessoas aceitam a Jesus, vão para a igreja, mas se desviam dentro da igreja. Ué, Bruno, como assim? É bem simples. Aqui, Jesus conta uma parábola que tinha uma verdade espiritual por detrás desse conto, dessa parábola. Ele fala que tinha um rei e tinha um homem que tinha uma dívida muito alta. E o que aquele homem endividado merecia era a prisão. E o rei ia prender não só ele, mas como a esposa e os filhos dele. Aí aquele homem suplica e implora por misericórdia, e o rei decide perdoar aquela dívida. O rei perdoa aquela dívida, o rei usa de misericórdia e perdoa. Só que quando o devedor, esse servo, ele é livre da dívida, vem uma outra pessoa que devia a ele uma quantia inferior à que ele devia para o rei. E ele não quis perdoar a dívida daquele rapaz, daquela outra pessoa. O que Jesus quer nos ensinar? Irmãos, tem pessoas que quando eram do mundo faziam coisas terríveis, faziam um monte de coisa errada, faziam um monte de coisa que não prestava. E hoje, por serem cristãs, por terem sua vida até certo ponto transformada, por não viverem nas mesmas práticas, se julgam superiores àqueles que estão no mundo, quando todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Alguns acham que o adúltero é só aquele que tem uma amante, mas Jesus disse que se eu cobiçar com os meus olhos uma mulher, se eu desejar com os meus olhos, eu já estou cobiçando, já estou adulterando com ela. Jesus também, o Evangelho também nos ensina
que o assassinato, ele não é só o ato de matar. Quando eu provoco a ira do meu irmão, quando eu o enraiveço, eu também estou o matando. Então, irmãos, o conceito para Deus de pecado é muito mais profundo que o nosso. Nós é que criamos critério. Não, eu conheço a Jesus, vou para a igreja todo domingo, sou dizimista, eu sou santo, e aquele ali não, aquele ali é pecador, aquele ali é... Mas os conceitos de Deus não são esses. Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga como o homem enxerga. Deus quer salvar o mundo. E a nossa missão é que nós devemos ter a mesma misericórdia que Jesus teve com a gente. Se você era do mundo e fez um monte de besteira, que você tenha misericórdia daqueles que estão no mesmo caminho. Que você possa ser um instrumento de Deus para falar para essas pessoas o que Jesus fez na sua vida, a dívida que Ele te perdoou, o quanto que Ele te perdoou, da onde que Ele te tirou do lamaçal do pecado, o que Ele fez na sua vida. É isso que você tem que fazer. Ao invés de ficar botando um dedo na cara, acusando e falando, ó, você vai para o inferno. Ó, eu sou crente, você não é, você vai para o inferno. Nós não fomos chamados para isso, para acusar e para condenar. E é como eu disse, as pessoas mais severas da igreja foram as que tiveram um passado mais obscuro. Normalmente é assim, as pessoas, é como diz o ditado, quem é um bom cobrador é um péssimo pagador. É um ditado popular, mas que possui uma verdade. E Jesus está falando aqui, olha, vocês sempre vão ter que perdoar. Se vocês não perdoarem, ainda que tenha sido grave o que aconteceu com você, ainda que você tenha a sua razão, o meu Pai não vai te perdoar. Por quê, queridos? Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos pecadores. Nós temos que parar de nos julgar superiores, porque nós conhecemos a Jesus e os outros não. Porque isso é uma falsa religiosidade. As pessoas pensam que religiosidade é algo ruim. Religiosidade, a verdadeira religiosidade é algo bom. Porque religiosidade é algo que tem a ver com a espiritualidade. É algo ligado à religião. E a palavra religião, que há um tempo foi demonizada, religião significa reconciliação. E foi o que Jesus fez na cruz. Ele morreu para nos reconciliar com Deus Pai, com o Criador. Então, querido, que você possa ter uma religiosidade verdadeira, genuína. Que você possa olhar com os olhos de Cristo, com misericórdia, com temor, sabendo que no passado você também já errou, você também já cometeu seus delitos. Que você possa olhar com misericórdia para o perdido, para aquele que está no bar, enchendo a cara, para aquele que está nas drogas, para aquele que está levando uma vida dissoluta, como um filho pródigo, foi para a promiscuidade. Que você possa ter um olhar caridoso, amoroso, misericordioso, porque um dia você também estava perdido e a graça de Cristo te alcançou. Você não é merecedor da salvação, nenhum ser humano é. Todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e encontrou um justo sequer, não havia um. Por isso, Ele que veio morrer na cruz por nós. Jesus, o Deus Filho, para nos salvar e nos perdoar. Se Ele que é santo, que nunca errou com ninguém, teve uma morte terrível, uma morte injusta, se Ele perdoou aqueles que o decepcionaram, por que eu não vou perdoar? Eu que sou pecador, eu sou melhor do que Jesus, por acaso? Claro que não. Então, queridos, que você possa ser como o rei que é perdoador e não como esse servo ingrato, incompassivo, que agiu com injustiça. Ele devia muito mais ao rei e foi perdoado. Aí chegou um camarada que devia um valor inferior ao que ele devia ao rei, ele condenou aquele rapaz. E às vezes as pessoas agem assim. No passado fizeram um monte de coisa horrível. Tiveram um passado obscuro. Mas chega na hora de perdoar, às vezes a pessoa não cometeu um delito tão grave quanto o que você cometeu no passado. E você não consegue perdoar aquela pessoa. Você tem que pedir para o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Porque esse sentimento não é de Deus. Nós temos que perdoar e entender, somos todos pecadores, somos todos iguais. Sim, aos olhos de Deus somos todos iguais. E nós temos que perdoar. Porque Jesus, que é santo, Ele nos perdoou. Então, querido, que você entenda que não é porque você está na igreja que você é superior aos outros. É por você estar na igreja que você tem que ser a referência.
É por você estar na igreja que você tem que ser referência de misericórdia, de compaixão, de amor, de caridade. Você tem que ajudar as pessoas. É como eu falei, se você estava na perdição, usa isso como testemunho. Fala, olha, antes de eu conhecer Jesus, eu estava nas drogas, eu estava na bebida, eu estava na promiscuidade, mas Jesus me tirou do lamaçal de pecado. Irmãos, isso é que é especial. Quantas almas você vai conquistar para Jesus? É isso que Jesus quer, salvar almas. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo. As pessoas estão preocupadas com conquista, com riqueza. Deus está preocupado com almas, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos, que você possa ter essa visão, que você e os demais são preciosos aos olhos de Deus. E Deus não criou um inferno para eu e para você. Deus não criou um inferno para a humanidade. Deus criou um inferno para o diabo e seus lacaios, os demônios. O inferno foi criado para Satanás, não para a humanidade. O céu foi criado para a humanidade, o paraíso. É para lá que Deus quer que você vá. Mas para isso, lembre-se, quando alguém te magoar, perdoe. Perdoe sempre. 70 vezes 7. Não perdoe só 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. Perdoe sempre, 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 sempre. O amor de Deus, ele é incondicional, ele é infinito. Nós temos que pedir. Claro, isso você não vai ter esse sentimento agora que eu estou falando isso, mas você vai buscar Deus em oração, em jejum, na leitura da palavra. Você vai buscar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E Deus vai te dar a capacidade de amar até o seu pior inimigo, como Jesus, como Paulo, como Pedro fizeram, como os apóstolos fizeram, como a nossa maior referência, como Jesus Cristo fez. Amém? Que você possa ter esse coração igual ao de Jesus, um coração manso, amoroso, misericordioso e perdoador. Amém? Agradeço sua audiência. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Amém? Desta forma você está me abençoando e abençoando o meu ministério. Que Deus abençoe você, sua vida e sua família. E até a próxima semana.